Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui quem tem o grande prazer de estar falando com vocês no dia de hoje, a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Já quero pedir para você, por gentileza, para você não se esquecer de deixar o teu like, tá? Teu like é muito importante para o vídeo. Peço também para você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva neste canal, amém? Peço para você se inscrever, ativar o sino das notificações nas opções todas. Irmãos, continue orando pelo projeto Dorcas, mas eu peço, contribua, tá? Me ajude, irmã, a estar, me ajude a estar comprando fraldas geriátricas, fraldas de criança para este mês de julho. Amém? Queridos, o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero entregar. O Senhor está dizendo assim para muitas pessoas aqui: se prepare. Se prepare porque Deus vai mandar você em um lugar. Não pense você que você vai lá, ei, não pense você que você vai lá para se divertir, que você vai descansar. Não, Deus não vai te mandar para você em nenhum lugar para você ficar de férias, de perna para o alto, como diz. Deus vai mandar você em uma missão. É uma missão. Mas o que eu quero dizer para você também, que quando você sair deste lugar, é para você sacudir, para você sacudir os teus pés, ou seja, para você bater teus pés no chão, até a poeira daquele lugar, não é para você trazer para sua casa. O que é isso, irmã Regina? A palavra de Deus vai nos dizer em Lucas, em Mateus 10, né? Que o Senhor, ele disse para os seus discípulos, ele enviou os seus 12 discípulos a uma missão. E o Senhor disse assim, Lucas 10 e 14, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Só que o Senhor, ele diz para mim dizer para você que vai ter gente ali, que não vai querer ouvir o que Deus, ele quer que você fale. Sabe por que eles não vão querer aceitar? Porque são coração duro. E além de ser pessoas do coração duro, são gente rebelde. Pessoas rebeldes, pessoa dura, cerviz. Pessoa testa dura. Então, sabe o que o Senhor está dizendo assim, eles vão se levantar contra você. Talvez eu sei que vai ter pessoas dizer assim, irmã, eu já estou tão cansada de pessoas se levantar contra a minha vida. Eu estou dizendo aqui, irmã, eu não estou falando que Deus vai enviar covarde. Porque Deus, irmã, Deus não tem compromisso com gente covarde, com gente medrosa.
Você lembra aquela passagem de Gideão? Quando Gideão começou, irmã, vieram quantas pessoas no exército? 300.000. Era a gente que não acabava mais. Mas Deus foi colocando aqueles 300 ali, aqueles 300.000, à prova. Daquela multidão de gente só ficou 300. Por quê? Porque o Senhor disse assim, ó, os covardes e os medrosos que voltem, irmão. Hã? Deus não falou que os covardes, que era para voltar? Quantos ali, irmão, tinha? Era milhares de covardes. Quando o Senhor falou que os covardes medrosos, foi a multidão, sumiram, porque era covarde. Era covarde, irmão, medroso. O que eu quero dizer é que Deus não tem compromisso com gente covarde, gente medrosa. Deus tem compromisso, irmão, com gente corajosa. Então o Senhor está dizendo aqui, vai se levantar contra você. Que vai ter muitos aí, ó, que não vão querer dar ouvido para você, não. Mas o Senhor também, Ele diz, irmã, para você não temer. A palavra de Deus aqui, Mateus 10:28, diz assim, e não temais o que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então o Senhor está falando para mim e para você que nós não é para ficar temendo aqueles que só têm o poder de matar nosso corpo. Pode até tocar, irmã, no nosso corpo, mas não pode tocar na nossa alma. Agora, nós temos que temer a Deus. E o Senhor está dizendo que você tem que temer aquele que te mandou você neste lugar, que vai te mandar você neste lugar. Mas só que tem uma coisa. Que quando você sair daquele lugar, irmã, saiba de uma coisa, tá? Que Deus não terá dó e Deus também não terá misericórdia daquele povo, não. E depois você vai receber a notícia do que aconteceu naquele lugar. Você vai receber a notícia do chacoalhar de Deus. Você vai receber a notícia do chacoalhar de Deus, do sacudir de Deus naquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele teve tanta misericórdia daquele lugar. Pode ser uma igreja? Pode. Deus pode te levar em uma igreja. E aquele povo, começando do pastor, começando da mulher dele, não aceitar aquela mensagem. E pode até mesmo dele querer pregar
despregar tudo que você pregou. Ou repregar tudo que você pregou, porque tem pastor que faz isso, tá? E você prega uma mensagem, depois ele vai lá e reprega tudo, irmã. Aí ele fala, irmã, não é bem assim, né? Aí começa. Ou então, ele põe outra pessoa para ir lá, irmã, e para repregar tudo que você pregou, né? Se você prega, você fala assim, ó, o juízo de Deus vai descer aqui neste lugar. O irmão levanta, irmã, mas não é bem assim, porque Deus é um Deus de misericórdia e começa por ali, papapá, irmã, para te humilhar. Meu irmão, para te humilhar. Para colocar você assim no chão e eles pisar em cima de você. Essa aqui é a verdade. Porque o pastor não teve coragem, mas ele manda alguém para fazer. Né? Manda o cupicha dele fazer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmã. Irmã, quando você sair daquele lugar, daquela igreja, sacode teus pés, bata teus pés. E a palavra de Deus diz assim, ó, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E Jesus diz mais assim, ó, eis que vos envio como ovelha ao meio dos lobos. É? O Senhor está dizendo, irmão, que Deus vai te enviar mesmo para meio de lobo. Mas só que tem uma coisa, irmão. Esses lobos, eles podem até te ameaçar. Ameaçar é uma coisa. Agora, te estraçalhar é outra. Ameaçar que vai fazer isso e aquilo, irmã, eles até podem. Mas agora eu quero ver fazer. Fazer não vai porque Deus não vai deixar. Mas o que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra, irmã? Foi totalmente destruído. E o Senhor está dizendo assim, ó, que ele vai agir com mais rigor. Que o juízo dele vai descer naquele lugar, irmã. Com mais força do que no tempo de Sodoma e Gomorra. Ô, irmã, vai ter pessoas ali, vai dizer assim, não, verdadeiramente Deus mandou um profeta aqui. Deus mandou uma profetisa aqui. Só que o negócio é que nós não queremos, nós não demos ouvido e olha o que aconteceu. E o Senhor está dizendo assim para você, não tenha dó não, não tenha piedade não. Sabe por quê, irmã? Sabe por quê? Porque eles nunca quiseram ouvir a voz de Deus. Você sabe por quê que Deus diz assim, ó, que haverá menos rigor? Porque em Sodoma e Gomorra, irmã, a palavra não foi pregada. E Sodoma e Gomorra não tinha pregação, não. Ah, mas não tinha Ló? Mas Ló era daqueles tipos de crente, irmã, que não se envolvia em nada.
Ele era justo, mas porém, Ló não vivia pregando, não. Ele era separado das coisas, ele não se deixava se contaminar, mas ele não vivia pregando. E olha o que Deus fez. Agora imagine um lugar que Deus ele envia profetas. Em lugares que Deus avisa, mas essas pessoas não querem saber. Entra por um ouvido e sai por outro, irmã. A coisa, irmã, não vai ser fácil, não. O juízo de Deus, irmã, vai descer. E é por isso que o Senhor está dizendo assim, ó, quando você sair de lá, sacuda. Bata teus pés para sair até a poeira. Se puder, irmã, até lava. Meu irmão, se tu puder, minha irmã, se tu, ó, lava os teus sapatos ou a tua sandália, minha irmã. Meu irmão, lava teu sapato, lava o teu tênis. E diz assim, Senhor, eu vim aqui. Eu falei aquilo que o Senhor quis que eu falasse, mas não receberam nem a mim. Então o Senhor está dizendo assim, deixe agora, negócio é comigo. Amém? Pai, neste momento, Senhor, eu quero colocar, Senhor, na palma das tuas mãos, ó Deus, todos os pedidos de oração, Senhor. Meu Deus, eu quero pedir para o Senhor, Pai, que o Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, meu Deus, estar, Senhor, com cada vida, Pai. Ô Espírito Santo de Deus. Ô Jesus, ajuda, Senhor, o teu servo, a tua serva, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu creio que eu errei quando eu disse 300 mil soldados, né? Mas eu creio que não é. Eu dei uma errada, os irmãos me perdoem, né? Mas os irmãos me perdoem em nome de Jesus, tá, irmãos? Que às vezes a gente erra, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas e sabe, né, irmã? Que a gente é falho também, né? Amém, irmãos? Os irmãos me perdoem em nome de Jesus. Estou procurando aqui para saber, irmã. Mas não era 300 mil mesmo, né? Era, eu creio que era 32 mil, né? 32 mil soldados de Gideão, que começaram com Gideão, né? Mas foram covardes, foram medrosos, e quando o Senhor Deus disse assim, os covardes, os medrosos, voltem, misericórdia, né? Teve muita gente, né, irmã, que saíram correndo e não olharam nem para trás, né? E só ficou 300. 300 valorosos, 300 corajosos. Amém? Deus abençoe a todos vocês e me perdoe pela falha. Amém.